Olá, sétimo ano. Vamos de mais um conteúdo, vamos dar continuidade a razões, parte 2 no caso aqui. Então, razões eu já falei para vocês que é uma divisão, certo? Consideramos também uma fração como uma razão, né? Já que fração é uma divisão. Então, vamos começar por grandeza, só para a gente ver aqui o assunto amplo, né, de razão. É todo valor que, ao ser relacionado a outro, quando a variação de um tempo, o outro também varia, tá? Vamos já entender através de um exemplo. Podemos ainda chamar de grandeza tudo que pode ser medido e comparado, né? No nosso cotidiano, quase tudo se associa a duas ou mais grandezas. Por exemplo, quando falamos em velocidade, tempo, peso, espaço, estamos lidando com grandezas que estão relacionadas entre si. Então, um exemplo. Uma moto percorre um determinado espaço físico em um tempo maior ou menor, dependendo da sua velocidade, né? Aqui ela pode chegar em seu percurso realizado, né? Quanto mais rápido, né, a moto estiver, em menos tempo ela chega, né? Então, aí são duas grandezas que estão relacionadas. Então, assim também a quantidade de trabalho a ser relacionado, a ser realizado em um determinado tempo, depende do número de operários empregados trabalhando na obra a ser concluída. Ou seja, quanto mais trabalhadores você tem, em menos tempo a obra vai terminar. Então, é mais ou menos isso, certo, gente? Vamos ver aqui a razão entre grandezas da mesma espécie. Então, é a razão entre os números que exprimem quando medidas com a mesma unidade, né? Se é tempo, né? Valores, grandezas, né? Para compararmos duas grandezas de mesma espécie, basta determinar o quociente dos números que expressam essas grandezas na mesma unidade de medida, gente. Aqui, no caso, eu estou falando do salário. Então, é salário, né? No caso aqui, a grandeza, a unidade aqui, no caso, ele está falando de salário. O de Maria é 1.500, o de João é 1.250. Então, a razão entre o salário de Maria e de João, a gente coloca os valores, né? Primeiro de Maria, tá? Que é 1.500. É na ordem que é falado. Primeiro de Maria, 1.500. E João, que é 1.250. Então, fazendo essa divisãozinha aqui, ó, tá? Vocês podem observar que ele fez até aqui um corte nos zeros, tá, gente? Isso é como se fosse... É um atalho, né? A divisão vai ser a mesma. Se você cortar um zero com o outro aqui, ó, tem que cortar um de cima coincidido com o de baixo, tá? Não pode cortar esse aqui tanto, não, porque não tem par com ele. Então, você pode cortar esse com esse, ó, fica 150 e 125, fica fraçãozinha menor. Simplifica por 5 aqui, simplifica por 5 de novo, que vai chegar a essa fração aqui irredutível, 6 por 5. Tá bom, gente? Então, esse salário, essa razão vai ficar 6/5, certo? E a escala? A escala, gente, é bem simples, tá? Às vezes os valorzinhos são bem altos, eu coloquei aqui o mais simples. É a razão entre a medida de uma maquete, vocês sabem o que é maquete, né, gente? É uma medida representada no desenho. E a medida real, que ela representa, né? É chamada de escala. Então, ó, ele deu um exemplo aqui, que a maquete é 0,80 metros e o edifício, na realidade, é 40 metros, né? Então, ele deu um valor aqui do desenho, né, do edifício e da realidade. Então, como é que a gente faz? Olha aqui para baixo, ó. Aqui nós temos como vocês vão fazer. A escala vai ser igual. Primeiro eu coloco em cima o comprimento do desenho, depois da realidade embaixo, tá bom? Então, aqui ficou assim, ó. Primeiro veio do desenho, que é 0,80. Depois veio aqui o da realidade, que é 40. Então, fez todo a divisãozinha, ó. Tá? Para essa vírgula sumir, ele multiplicou todo mundo por 5. Ficou 4 aqui, 200 aqui, tá? Só para igualar mesmo, vocês podem fazer na calculadora que vai dar a mesma coisa. Então, isso significa dizer que cada unidade de medida da maquete equivale a 50 unidades da medida do edifício. Então, deu 1/50. Utilizamos a escala para encontrar o desenho de uma casa, para representar o desenho de uma casa, de uma cidade, ou até mesmo para fazer um mapa. Então, ao aplicá-la na redução ou ampliação de desenhos, devemos escolher o tipo de escala que iremos utilizar, tá bom, gente? E aqui a gente está vendo outras razões. Vamos aprender aqui velocidade média. Vocês já ouviram com certeza falar de quilômetros por hora, né? Então, aqui a gente vai saber resolver esse probleminha. Às vezes, necessitamos determinar razões entre grandezas de espécies diferentes. Por exemplo, quilômetros, gente, e hora são grandezas diferentes.
Aqui a gente falou, ó, de reais, né? Aqui, ó, só de reais. Reais no numerador, reais no denominador. E aqui são grandezas diferentes. Quilômetro é diferente de hora, né? Então, são grandezas diferentes. Mas aí, você vai fazer da mesma forma a divisãozinha, tá bom? Então, vamos ver exemplos? Você vai colocar VM, velocidade média, igual a distância percorrida sobre o tempo gasto, tá bom? Ó, papai fez uma viagem de Fortaleza a João Pessoa em 5 horas, sabendo que a distância entre as cidades é de 1.000 quilômetros. Então, qual é a velocidade média? Primeiro vem quem? A distância, 1.000. Depois, embaixo, no denominador, vem quem? O tempo gasto, que é 5 horas. Então, fazendo essa divisão, você vai colocar 200 km por hora. Gente, não esqueçam de colocar isso aqui, ó. Quilômetro por hora, tá? No resultado final. É muito importante. Isso se chama unidade. Então, a velocidade média foi de 200 km por hora, o que corresponde a percorrer 200 km a cada hora da viagem, ok, gente? Não esqueçam, ó. Anotem essas formulazinhas da escala, da velocidade média que vocês vão precisar. Então, gente, aqui tá o nosso exercício, bem simples, tá bom? Ó, na primeira é a razão. Você vai colocar aqui a razão entre a altura 1 e a altura 2. Primeiro você coloca a 1, depois a 2. É uma divisão simples, tá? Aqui na 2, calcule a velocidade média. Quem é que vem primeiro, né? Quem é que vai ficar no denominador, no numerador? Bem simples também. Aqui na terceira é a mesma coisa, aqui é o quilômetro, né, por hora. Então, você já sabe como é que faz, né? Velocidade média, acabei de explicar. Essa quarta, você tem que puxar assim um pouquinho do pensamento, certo? Vocês estão vendo aqui dois desenhos, ele quer o quê? A razão entre o perímetro da figura A, que é essa daqui, e o da figura B. O que é perímetro, gente? É somar todos os lados, tá? Soma todos os lados da A, soma todos os lados da B, e aí você vai colocar a razão entre a figura A e a figura B, nessa ordem. Primeiro a A, depois a B, tá bom? Mas você tem que somar todo mundo. Lembra que todos os 4 lados aqui tem que ser somado, não é só esses dois, não. Aqui também é 4 e 4, ó. Aqui é 8, quer dizer, aqui é 5 e aqui é 8, tá bom? Então, somem todos os lados. Depois que você tiver o resultado da soma de todos os lados de cada figura, você vai colocar a razão entre o perímetro da figura A em cima e o perímetro da figura B no denominador, ok? Bom desempenho, gente. Qualquer coisa, eu tô no WhatsApp para ajudar vocês, tá bom? Um beijo da Tilane.